Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, gravando mais uma videoaula aqui para poder estar respondendo a lista número 3 sobre o tema de dispersões coloidais, certo? A gente aprendeu, né, nas últimas aulas que toda mistura é classificada como dispersão e dentro delas a gente tem as dispersões que a gente chama de coloides, certo? Né? Onde a gente observa o quê? Que são aquelas tipos de dispersão onde o disperso, que é a substância em menor quantidade, ela possui tamanho entre o quê? Entre 1 a 1000 nanômetros. E dentro dos colóides, a gente observa uma subclassificação entre sol, gel, emulsão, espuma e aerosol. Aqui tem sol sólido também, né, que é a mesma coisa do sol, né, só porque no estado sólido, certo? Ou seja, o sol é parecido com solução. Você tem que um sólido misturado no líquido, mas você pode ter o sol sólido também, certo? A gente observou então, pessoal, que dentre eles, né, a classificação deles, né, o que determina cada um é, desses colóides é o seguinte: na espuma a gente tem o quê? Que o gás, pessoal, a gente tem um gás disperso em um sólido e um líquido, ou seja, o sólido e o líquido está em maior quantidade e você tem um gás dentro dele. É o que a gente observa em espuma de sabão, né? A pedra pome, quem já viu, né? Clara em neve. Você pega o quê? A clara ali do ovo e vai misturando com até mesmo com garfo, já muitas vezes muita gente faz com garfo mesmo, né? Até ficar o que? Aquela clara em neve, que é o que? Nada mais é do que está misturando o gás, né? O oxigênio, o ar que a gente respira, né? O ar atmosférico com a gema e forma aquela clara. Então você tem um gás disperso no sólido e no líquido, certo? Chantilly, outro exemplo, a esponja. A gente tem a emulsão, que é a dispersão entre um líquido disperso em outro líquido, né, ou sólido, mas geralmente em outro líquido. Exemplo, leite, maionese, né, queijo e manteiga, são tudo exemplos de líquidos dispersos em outros líquidos que a gente gera o quê? Essa característica da emulsão. O sol, que nem eu falei para vocês, pessoal, lembra da solução, onde você tem um sólido disperso em um líquido, ou seja, o líquido tem maior quantidade, e você tem um sólido disperso nele. A gente pode pegar, por exemplo, o sangue, as pedras rubi, pérolas, né? Você tem um sólido disperso no líquido, solução de goma. Esses rubi e pérola são exemplos de sol sólido que eu falei para vocês, certo? Solução de goma, né? É outro exemplo de sol. E por último, por último não, em quarto lugar a gente tem o gel, que nada mais é do que um líquido disperso em um sólido. Por isso dá aquela característica gelatinosa. Exemplo, gel de cabelo, gelatina. Né? Quando a gente pega o pó de gelatina, coloca na água, ela começa a evaporar, né? Ela começa a ferver, significa o quê? Que aquela água está evaporando e você está ficando com mais sólido, mais pó ali dentro do que água. E fica aquela característica gelatinosa. E por último, a gente tem o aerosol, né, que a gente usa como os spray de cabelo, né, neblina, fumaça, são exemplos do que? De um sólido ou líquido disperso no gás, ou seja, o gás em maior quantidade, o sólido ou líquido em menor quantidade, certo? Então, revisado isso, a gente pode vir aqui e responder as atividades. Onde a gente tem na número 1, que fala o seguinte, que uma emulsão, a fase dispersa e a fase dispersante estão, respectivamente, líquida e líquida. Foi o que a gente observou, né? Que na emulsão, líquido disperso em outro líquido, beleza? Na número 2, tem aqui, nos testes de 1 a 8, faz a seguinte associação, né? 1 a 8 não, né? É 1 a 5 só. Aqui ficou digitado errado. Aí a gente tem aqui, letra A, dispersante é sólido e o disperso é líquido, ou seja, sólido, né? Um líquido disperso em um sólido. Dispersante, maior quantidade, é um sólido, né? E você tem um líquido disperso nesse sólido. É quando a gente vê o quê? Um gel, né? Então você pode ligar aqui lá no gel. Aqui eu não liguei porque não dá para ligar no PDF, então eu copiei na frente. Então esse 1 liga-se no 4, que é o gel. Letra B. O dispersante, fase em maior quantidade, é líquido e você tem um sólido disperso nesse líquido. É a característica do sol, né? Um sólido disperso em um líquido, né? Sol, sólido disperso num líquido, beleza? A letra C, o dispersante é líquido e o disperso também é líquido, né? A característica da emulsão. Então você liga lá no 5, emulsão, beleza? Letra D, o dispersante, maior quantidade, é líquido também e você tem ou sólido, né?
E você tem um gás disperso nele, é o que a gente observa de espuma, né, nas espumas. Então você liga lá no 2. E por último, o dispersante é gasoso e você tem um líquido ou um sólido disperso nele, é o caso dos aerosóis. Né? O nosso desodorante é um exemplo de aerosol. Você tem um líquido, que é o desodorante, disperso num gás, que é o gás de. Até o mesmo gás de cozinha, né? Que ele ajuda o quê? Espalhar de forma mais eficiente nas nossas axilas, né? E por isso que a gente usa o spray. Né? E por isso que ele também pega fogo. Quando alguém já viu que o spray, você pega o spray e coloca um isqueiro na ponta, ele pega fogo por causa disso, porque o gás que está ali é o gás de cozinha. E por último a gente tem aqui ó, a receita de uma maionese, onde você coloca 2 gemas de ovo, sal e suco de limão no liquidificador, né? Com o aparelho ligado, vai acrescentando óleo vegetal vagarosamente até a maionese adquirir a consistência cremosa. Aí pergunta-se, se o óleo e a água não se misturam, como que na maionese eles parecem ser homogêneos? Onde que tem água? No suco de limão, né, pessoal? O suco de limão que contém a água e o óleo não se misturam, mas devido ao ovo, eles ficam no estado de emulsão, ou seja, o ovo gruda os dois, né, e faz com que eles fiquem em estado de emulsão. Então, o ovo é um agente emulsificador, certo? Né? Então, o tipo de colloide formado nesse exemplo é uma emulsão, como a gente já respondeu na letra A. Na letra B, que substância forma a fase dispersa, que é aquela em menor quantidade? É o suco de limão, porque a gente tem o quê? Mais óleo do que suco de limão, né? E a substância na fase dispersante é o óleo, que é o que a gente tem em maior quantidade. Então tá respondido aí, pessoal. Qualquer dúvida é só me procurar.